Hi students, I'm Teacher Antônio. Estamos de volta aqui com mais uma aula no nosso canal Aprender de Outra Forma. Na aula de língua inglesa de hoje, iremos trabalhar a parte gramatical The Present Continuous. Uma pequena pincelada do conteúdo gramatical dos tempos contínuos relacionado ao Present Continuous, tá bom? Essa aula é destinada para os alunos do segundo ano da Escola de Educação Profissional Antônia Nedina Onofre de Paiva, da cidade de Assaré, estado do Ceará, da qual eu sou professor de língua inglesa. Para todos aqueles também que não são meus alunos, mas estão estudando inglês, estão pesquisando, estão aproveitando esse período de isolamento para aprofundar o conhecimento na sua casa, a aula é destinada para você. Aproveite bem essa aula e todas as demais que são postadas no nosso canal, tá bom? Pode dar suas sugestões, fazer um comentário aí abaixo do vídeo para que nós possamos melhorar ainda mais nas próximas aulas, tá bom? Se tiverem dúvida também podem entrar em contato no meu WhatsApp, que está disponibilizado no final da aula, e todos aqueles que quiserem aprender a língua inglesa podem compartilhar comigo e com os demais que estão também estudando, tá bom? Então, nós vamos começar a nossa aula. Como eu falei, é uma pequena pincelada porque o conteúdo ele é bem estendido. Na parte 2 dessa aula, iremos dar continuidade com mais veemência ainda, tá bom? Então, present continuo é um tempo verbal usado para indicar ações que estão em progresso no presente, no momento da fala. Exemplo, I am teacher now. Estou ensinando agora. Ou you are studying now. Você está estudando agora. Como as frases do present continuo se referem a situações que ocorrem no momento da fala, muito cuidado para não confundir com o simple present, aquele tempo verbal que indica algo rotineiro que acontece todos os dias. O present continuo ele indica algo que está acontecendo no momento da fala. Então, nós vamos observar que muitas vezes são utilizados alguns advérbios de tempo. Tá bom? Vamos ver dois que são bastante utilizados em frases. O now e o at the moment, né? At the moment, now, agora, e at the moment, no momento. Exemplo, she is talking to her mommy now. She is talking to her mommy now. Ela está conversando com sua mamãe agora. I'm studying at the moment. Eu estou estudando no momento. Eu estou estudando no momento. O present contínuo corresponde àquele nosso gerúndio em português, que termina em ando, endo e indo, né? Exemplo, cantando, correndo, partindo. E quanto à sua formação, é composto por um verbo principal e um verbo auxiliar. Esse verbo auxiliar são as formas do verbo to be, am, is e are, quando se referem ao presente, present contínuo. Se fosse o past contínuo, passado contínuo, utilizaríamos as formas was e were, que também pertence ao verbo to be. Também é necessário o acréscimo do ing no verbo principal, que esse acréscimo também obedece a algumas regras, que depois nós vamos ver que estará disponibilizado na aula 2, tá bom? Terminados em ing no verbo principal. Então, resumindo aqui, a formação do present continuo, sujeito mais uma das formas do to be, am, is, are, mais o verbo com ing, mais o complemento. Isso se forma a afirmativa, a forma afirmativa. A forma negativa, sujeito, mais as formas do to be, do auxiliar to be, acompanhado com not, am not, is not, are not, mais o verbo com ing. Quando eu falo o verbo com ing, o verbo principal, mais o complemento. E a forma interrogativa faz uma inversão. Primeiramente vem as formas do auxiliar am, is, are, depois o sujeito, depois o verbo com ing e o complemento, tá bom? Vamos ver os exemplos para que possamos entender melhor. She is watching TV. Veja que temos, primeiramente, o pronome, que indica o sujeito, depois a forma do to be, is, o verbo principal, watch, que é o verbo assistir, acrescido de ing, e o complemento, que é TV, tá bom? Ela está assistindo a TV, forma afirmativa. Vamos ver a forma negativa. She is not watching TV. She is not watching TV. Ela não está assistindo TV. E a forma interrogativa? Is she watching TV? Is she watching TV? Veja que foi invertido o sujeito com a forma do verbo auxiliar e, por último, foi acrescido também o ponto de interrogação. Ela está assistindo TV? Vamos ver mais exemplos. I am washing the car. I am washing the car.
We are talking on the grass. Please, sorry. We are walking on the grass. Se fosse talking, seria conversando, né? No caso, nós não estamos conversando na grama. No caso aí, a frase, nós estamos caminhando pela grama, tá bom? We are walking on the grass. Nós estamos caminhando pela grama. She is not talking the truth. Ela não está falando a verdade. She's not talking the truth. They are resting now. They are resting now. Elas estão descansando agora. Muito cuidado que o present contínuo, às vezes, é utilizado para se referir a planos futuros. Então, a escrita está no presente, present contínuo, porém, a indicação é de futuro. Nesse caso, existem algumas regras para isso. Mais de uma pessoa precisa estar envolvida e ciente do que está acontecendo, do que realmente vai acontecer. E, geralmente, utilizamos também um advérbio de tempo na frase. Vamos ver. I am traveling tomorrow. Eu estou viajando amanhã. Ou melhor, eu vou viajar amanhã. Então, temos o plano de viajar. Está sendo falado a frase no presente, present contínuo. Porém, a ideia é de futuro. É algo certo que já está planejado e que mais de uma pessoa está envolvida naquela viagem, naquele negócio, tá bom? E nós utilizamos o advérbio tomorrow no final da frase, para intensificar ainda mais. We are studying English tonight. We are studying English tonight. Nós estamos estudando inglês hoje à noite. Ou melhor, nós vamos estudar inglês hoje à noite, tá bom? Então, o plano é de futuro. Tonight significa hoje à noite. Então, dá uma ideia de futuro. E também, no caso aqui, é present contínuo com ideia de futuro. Se nós tirássemos o hoje à noite, we are studying English, iria depender do contexto, porque mais precisamente seria present contínuo, ideia de presente mesmo, mas dependendo do contexto poderia também se referir a uma ideia futura. Porém, com o tonight já especifica claramente que a ideia é de futuro, tá bom? Vamos ver mais algumas frases. I am not eating now. I'm not eating now. Are you playing with my parents? Are you playing with my parents? We are smiling all the time. We are smiling all the time. He is drinking water at the moment. He is drinking water at the moment. Então, também o outro assunto que muitas vezes deixa a desejar pelo aluno não compreender é que nem todos os verbos são utilizados, devem ser utilizados no present contínuo. Ou melhor, em todos os tempos contínuos, seja o present, o past ou the future. Os tempos contínuos são utilizados para quando usamos verbos referentes a ações, verbos que indicam ações, são verbos dinâmicos. Então, os stative verbs são aqueles que não podem ser usados no tempo contínuo, ou seja, que não indicam ação. Indicam emoções, sentimentos, etc. Que depois nós vamos ver na parte 2 desse vídeo, mais especificamente. Esses verbos, por exemplo, like, love, verbo amar. No caso aqui no exemplo no vídeo temos o verbo like, né, gostar. Ele não deve ser utilizado nessa forma. I am liking, né, estou gostando. Que na realidade o gostar indica sentimento. E essa forma verbal, eu estou gostando, teria que ser algo concreto, teria que ser algo dinâmico, que indicasse ação. E em inglês, pelo contrário, em língua inglesa indica um certo tipo de estado emocional, tá bom? Então, é mais utilizável eu gosto. Não, I like it, eu gosto disso, estou gostando disso no nosso sentido, mas na escrita inglesa não utilizamos I am liking, I am loving. E caso seja utilizado, não vai ser com ideia de present contínuo e nem de nenhum tempo contínuo. Poderia ser algo poético, escrito numa canção e tal, que poderá ter a chamada liberdade poética. Porém, gramaticalmente não se utiliza verbos como like nos tempos contínuos, tá bom? Então, mais outra coisa também que é importante nós frisarmos são as regras de formação do gerúndio. Então, nós vimos vários exemplos aqui que alguns verbos são terminados em Y, outros terminados na letra E e que foram acrescidos, foram flexionados com ING, mas não foram explicados quanto à regra de formação. Na próxima aula estaremos trabalhando, além dos verbos
datives, né, os dative verbs, os verbos que não indicam ações, que não podem ser utilizados no present contínuo. Estaremos também trabalhando as regras de formação do gerúndio. São poucas as regras, porém importantíssimas para que nós possamos aprender, para não chegarmos a confundir algum verbo, alguma frase e chegarmos até a errar aquela questãozinha lá na nossa prova, tá bom? Para aqueles que vão fazer a avaliação do Enem, aqueles que também vão fazer um vestibular um dia na vida, e muitas vezes uma questãozinha simples, uma simples regra, poderá fazer com que você erre uma questão inteira. Não é assim? Então, espero que tenham gostado da aula, e aqueles que gostaram, dê o seu like, aqueles que não gostaram também dê a sua sugestão para que nós possamos melhorar ainda mais nos próximos vídeos, tá bom? Como devolutivo, eu quero que vocês assistam o vídeo, essa aula muitas vezes, quantas vezes forem necessárias, tá bom? Escreva uma frase no seu caderno que esteja no present contínuo, porém essa frase não pode ser das que estão sendo contempladas nessa aula, e você envia para mim a escrita, a tradução e a pronúncia via o WhatsApp ou pela plataforma Google Classroom. Envia pelo meu WhatsApp em forma de áudio ou vídeo, tá bom? Como eu falei, é no mínimo uma frase. Você pode escrever 2, 3, 5, 10, um texto inteiro, tá bom? Mas simplesmente vai depender do seu tempo disponível para você fazer isso. Então você envia para mim e lembra de marcar como concluída a atividade lá na plataforma Google Classroom, tá bom? Você já concluiu, caso você envie pelo WhatsApp para mim. E para todos aqueles que não são meus alunos e querem também praticar, pode escrever sua frase, envia para mim, envia o áudio caso queiram, coloque aí nos comentários que momentaneamente estaremos corrigindo e ajudando ainda mais a aprofundar os seus conhecimentos em língua inglesa, tá bom? Então espero que tenham gostado, tá bom? Aqui está o meu contato WhatsApp para aqueles que precisarem, tá bom? Meu contato de e-mail, de YouTube, o blog também. E aqueles que não gostaram, como eu disse, dê a sua sugestão, a sua crítica construtiva para que nós possamos melhorar ainda mais, tá bom? A sua aprendizagem no present contínuo e em outros tempos verbais e em outros assuntos de língua inglesa também. Assista os outros vídeos que estão disponibilizados no meu canal para que você possa contribuir ainda mais para o nosso trabalho, tá bom? Thank you very much for your attention. See you the next class. E não esquecendo, um grande abraço aí para meus alunos também da Escola de Educação Profissional, que estamos aí com 2 meses de afastamento de aulas presenciais, as aulas estão acontecendo virtualmente, tá bom? Espero que estejam aproveitando esse momento em casa para se aprofundar ainda mais o conhecimento em língua inglesa e em outras disciplinas também, mediante aulas de vídeo, tá bom? E no retorno estaremos muito melhor preparados, tá bom? See you the next class.